Pessoal, eu já dei start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje. Estamos dando início à segunda aula, né, da UC de Comunicação Oral e Escrita, da turma do Jardim Colorado, a 10.16911, e de Jataí, a 993870, tá? Antes da gente começar a aula propriamente dita, eu vou passar o vídeo falando sobre as diretrizes aqui do Senai Unidigital, tá bom? Aí a gente volta daqui a pouco à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, deixa eu fazer o compartilhamento aqui, essa tela. Então, fazendo disclaimer aqui das duas turmas, tá, pessoal? Eu já fiz a correção é, de alguns envios aqui do Jardim Colorado, tá? A 10.16911 e a FO, que é a nota de vocês do momento presencial que aconteceu no dia 4/10, ainda não foi postada aqui, tá? Mas assim que ela for postada, eu faço a atualização. E da turma de Jataí, que também está acompanhando essa web aula ao vivo, a turma 993870, a aula que, pelo cronograma que aconteceu ontem, dia 7/10, ainda eu não tenho as notas que o professor do presencial atribuiu a vocês, tá? Aí eu tô aguardando, aí do mesmo jeito, assim que elas forem postadas, eu já coloco ela aqui no boletim de vocês, tá? Então, aula passada, a gente falou sobre a única atividade discursiva dessa UC, tá? E agora que eu lembrei que não tá eu também não passei a pasta, né? O exemplo, né? Até pedir para deixar a thumbnail aqui, né? A pastinha com exemplo aqui, agora que eu tô lembrando, ela não tá? Assim que eu finalizar essa aula, antes mesmo de eu começar da outra turma que eu tenho lá do Roberto Mange, eu já vou pedir para colocar aqui numa pastinha, tanto do Jardim Colorado, quanto na de Jataí. A de Jataí também aquela pastinha que eu prometi, ela não está aqui, eu acho. Se a do Jardim Colorado não tá, o sistema aqui tá demorando a carregar aqui um pouco. Daí, eu em ambas as turmas, eu vi que vocês já fizeram a maioria fez o fórum de discussão um, fórum de discussão 2, tá? Eu até deixei uma dica na hora que eu estava fazendo a correção lá, né, sobre cada um dos fóruns. Ixi, caiu aqui pelo menos essa sala aqui, tá, pessoal? Mas
Deixa eu ver aqui. Vou carregar outra aqui para eu ver se não foi a plataforma que caiu, tá? Ah, eu vou aqui para a situação de aprendizagem. A notícia é que o questionário, eu já tenho aqui a apresentação sobre os itens de cada um. Se não me falha a memória, são 10, tá? Aí, mesmo sem a plataforma aqui rodando, parece que ela deu uma caída aqui, pessoal. É, vou dar um de Faustão. Ô, louco, bicho, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos. É, vamos. Mas eu tenho um plano B aqui, viu? Eu sou conhecido aqui como professor do plano A, de A a Z aqui, né? Então, enquanto a plataforma volta aqui a funcionar, eu sei que vocês têm o fórum de discussão, tá? E tem também um questionário, fora aquela atividade que eu expliquei na semana passada. Então, o que que eu vou fazer agora? Deixa eu até pegar aqui o. Eu pedi aqui para a monitora me fornecer aqui um arquivo. Caso algo assim ocorra, né? Eu já tenho aqui o PDF, né? Como se diz, aqui ninguém larga a mão de ninguém, não, viu? Aqui vocês vão ter aula. A não, a não ser que a internet caia, né? Mas vocês vão ter aula, né? Se cair, nós coloca que a internet do Elon Musk aqui, né? Que o negócio não cai, não. Então, pessoal, eu vou deixar como referência aqui o livro didático, tá? Para a gente ir falando alguns itens aqui. E eu vou. Deixa eu ver. Ó, voltou, ó. É, como diz o Cabo Darciolo, né? Glória a Deus. Ó, voltou. Temos imagens. Não, então, pessoal, aí eu tô vendo, né, que a do pessoal aqui de Jataí também não tá, tá? Na hora que finalizar a gravação da web de hoje, eu já coloco lá, tá? Daí, como voltou aqui, eu vou só mostrar para vocês a mesma coisa que eu fiz aqui do Jardim Colorado, tem também no de Jataí. Aí eu vi que alguns já até ó, responderam ao Leandro, Fernando, né? Eu geralmente eu coloco uma dica aqui que é um resumo, geralmente do que eu falo na sala de aula. E se não me falha a memória RAM aqui, deixa eu olhar, aproveitar que eu tô com a outra aberta aqui, da de Jataí, que as aulas EADs, a única diferença é que o presencial é em dias diferentes, tá? De ambas as turmas. Mas o EAD, deixa eu ver, tem 3 aulas previstas, né? Então a gente ainda tem uma na próxima semana. A gente pode até falar do fórum de discussão na próxima. E eu já adiantar aqui, já falar do questionário já, tá? Daí, em ambas as salas, eu escrevi um texto aqui para ajudar vocês, né, sobre essa questão. Aí agora, esse texto aparece para todo mundo, tá? Que aí é um complemento, geralmente, da aula que eu falo, né? É porque, assim, ambos, o Fórum Discussão um e o Fórum Discussão 2 eles são perguntas assim, eu não vou dizer genérica, mas são perguntas que dependem mais da sua interpretação, da sua visão de mundo em relação à comunicação, né? Se comunicar com as outras pessoas. Igual eu falei lá na aula passada, né? Geralmente a gente não tem o costume, né? Eu vejo até naqueles programas, aqueles seriados, né? Quando fala a escola, o primeiro grau e o segundo grau, né? Eu vejo que lá fora eles têm até grupo de debate, né? Aqui eu não me lembro, pode ser que agora aqui no Brasil esteja até acontecendo em alguma escola, mas que eu me lembre, a gente não tinha isso, grupo de debate, né?
E é importante, né, a gente aprender a falar e falar em público, falar com os outros, né? E isso, se você for fazendo isso com o decorrer do tempo, você vai mostrar confiança, tá? Eu vou aproveitar e nessa aula, já que eu já ia abrir aqui o questionário, né? Eu vou falar hoje sobre o questionário, né? A gente vai fazer uma análise de cada item, beleza? Então, em ambas as salas, eu já coloquei tanto no fórum de discussão um texto aqui complementando a aula, tá? Tanto no fórum um. Se eu não me engano, o fórum 2 é uma pergunta ainda mais pessoal. Ah, ó, justamente da capacidade de falar em público. Inclusive, eu coloco uma experiência aqui, né, que eu tive, né, no decorrer, né, da minha vida profissional, né? Depois eu peço que vocês dêem uma lida aqui, né? Mas na próxima aula a gente comenta mais sobre isso. Inclusive, eu posso também até analisar, porque assim, a gente tem um questionário aqui de recuperação, né? É aquela história, não estou encorajando vocês a fazerem a recuperação. Eu aconselho fortemente a vocês fazerem as 4 atividades aqui, né? Que, que muitos já fizeram, né? O Fórum um, Fórum 2, o relatório de ocorrência, muitos já me enviaram, viu? Eu gostei de alguns que eu vi aí, né? Ah, então quer dizer que o outro só achou ruim, professor? Não. Mas alguns eu achei bastante interessante, tá? Porque tudo é padronização, né? Às vezes a padronização do fulano não é igual a do ciclano, e assim por diante. Eu vi que teve pessoas aqui que se preocuparam com a padronização, até com o rodapé da página, né? E isso realmente é uma realidade que acontece aí nas empresas. Então, eu posso até na próxima aula, como a gente vai falar só do Fórum um e 2, eu posso também falar do questionário, né? Embora ele não esteja habilitado para vocês, né? Ele só é habilitado depois que finaliza o período aqui, né? O de recuperação. Mas eu posso também comentar sobre ele na próxima aula, tá? Embora ele não esteja habilitado para vocês. Então, hoje eu vou fazer a análise do questionário deste aqui, né? Do questionário que são. Deixa eu entrar aqui nele, que é o questionário normal. Ó, vi que já tem 13 tentativas, né? Então, desculpa, gente. O pessoal aqui do Jardim Colorado, ó, já 13 já tentaram já estão fazendo pelo relatório aqui da página. São 10 questões mesmo. Deixa eu só compartilhar aqui a análise. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida da atividade anterior que tentou fazer enquanto eu abro aqui? Abrindo aqui o arquivo. Ó, achei aqui o link de compartilhamento com o Teams. Ok, já estou compartilhando a tela aqui com vocês. Qualquer coisa eu já dou a dica, eu vou deixar de lado aqui na minha tela. Já vou dar a dica para vocês de onde que você pode estudar a pergunta aqui. Beleza, já coloquei aqui de lado. Vamos para a primeira questão. E lembrando, pessoal, que a questão aqui, quando que eu copio lá da plataforma, né? Ela, por exemplo, essa alternativa aqui, ó, estabelecer contatos, né, através de informações verbais e não verbais, pode ser, né? Eu já falei isso na aula passada, né? Mas é bom reforçar. Pode ser que essa alternativa aqui, que quando eu copiei e coloquei aqui para fazer essa aula,
pode ser que ela esteja, por exemplo, na do Lucas Jean, lá no item D. E já na do, por exemplo, do Felipe, a aqui ela esteja, né, no B, tá? Então, assim, a plataforma aqui do Teams, né, que é um produto da Microsoft, e a do Google também, sala de aula, ela embaralha as questões só mantendo a letra, né? Mas a assertiva, ela faz esse embaralhamento, tá? Então, foquem no conteúdo, na resposta, né? Não foquem, não, foi a letra A. Eu vou lá e vou responder logo a letra A. Foca na resposta, porque aí pode ser que a letra A, aí provavelmente vai ser muito. Pode ser que algum de vocês tenha sorte de aparecer a mesma contagem, o A, o B, o C e o D, do que aparecer na página de vocês seja a mesma. Inclusive, você faz, se não me falha a memória, eu acredito que para cada questão vocês podem. Você tem três tentativas. Aí pode ser que você faça ela uma única vez e finalize, né? E aí depois você. Não, eu vou tentar fazer de novo. Aí quando você tenta fazer de novo, ela já embaralha tudinho. E a letra A que você, na primeira tentativa, isso eu estou falando se você, quando você finaliza, né? Pode ser que ela não esteja mais na A, pode ser que ela já esteja na B, ou na C, ou na D, tá? Então, sempre ela faz o embaralhamento. Para cada um, o login de cada um aqui, ela sempre faz esse embaralhamento e nunca é o mesmo. Tranquilo? Então, pessoal, por isso que eu gosto daquela atividade, de manter aquela atividade que a gente falou na aula passada, porque porque ela se aproxima mais a nossa, tanto a minha quanto a de vocês, é a realidade profissional, né? Porque assim, o português eu sei que em tudo quanto é processo seletivo, prova de concurso, ele vai estar lá, inclusive redação, né, a dissertação, ele vai estar lá. Mas em muitos cursos, eu percebi isso quando eu fazia engenharia elétrica, que a matéria lá de redação técnica, ela parecia ser mais uma matéria de redação que eu vi no segundo grau. Ela não tinha uma coisa, só lá no final é que eles ensinaram a fazer. Tem os documentos que a gente usa no corporativo, né? Que é ata, circular. E aí eu gostei dessa parte que realmente iria funcionar para o mundo corporativo, tá? Aí, inclusive, a atividade da aula anterior, ela serve para esse propósito. Por isso que eu tinha pedido, né? Mas na verdade eu esqueci de passar aqui para Caroline, né? O modelo lá para vocês, tá? E aí, assim que eu terminar essa aula aqui, antes de iniciar outra, eu já faço a inclusão aqui. Então vamos lá. Lá no livro de vocês, o conceito de comunicação, ele vai estar logo no capítulo 2. Geralmente o capítulo um ele é a introdução praticamente de todos os materiais didáticos aqui do Senai. Então, no capítulo 2 ele fala de comunicação, né? Linguagens verbais, não verbais, coloquiais, padrão, estrangeirismo, neologismo, gíria, regionalismo, né? Processo de comunicação e elementos de comunicação. Então, no capítulo 2 vocês vão encontrar essa referência. Então, ele está perguntando aqui, né, o conceito de comunicação. Vamos ver a letra A aqui no meu. Aqui. Estabelecer contatos através de informações verbais e não verbais. Sim, eu gostei Eu queria aprender a desse. desligar esse microfone aqui. Eu acho que o pessoal tá me ouvindo. Ah, você quer desligar aí, Doriel? Pera aí, eu vou ativar o mudo para você, tá bom? Valeu por pedir ajuda aí. Ó, ativei aqui, tá? Mas aí, caso você queira perguntar, falar alguma coisa, aí você pode ir no quadradinho onde fica a letra do seu nome aí, né? A letra D. Aí você pode ativar para você fazer pergunta, beleza? Eu já ativei o mudo aí. Então, essa primeira aqui, ela tá coerente, né? Estabelecer contatos.
é através de informações verbais, né? Por exemplo, quando a gente lê o português, inclusive, é, quem aqui que estudou inglês lá no segundo grau e realmente aprendeu inglês mesmo? Levanta a mão. A minha começou a pesar 1 tonelada aqui, ó. Porque é um tal de verbo to be, é verbo to be em todo lugar. E, inclusive, infelizmente aqui no Brasil, pelo menos na escola, e olha que a escola que eu estudei era particular, ele até já tem um tempo que eu comprei um curso, acho que é Mairo Vergara, é um cidadão, achei interessante. Aí até minha irmã falou: não, não compra esse curso, não, que é calote. Esse trem aí, esses caras vendedor de curso, e realmente eu estou fazendo, e agora eu estou sentindo realmente que eu estou aprendendo e entendendo alguma coisa. É porque eu ensino, por exemplo, do inglês aqui, é, que a gente pega, eu vou pegar os conceitos lá do Mário Vergara. A gente pega bottom-up. O que que é isso, bottom-up? A gente estuda regras que a gente mal sabe no português, quem dirá no inglês, né? Umas regras assim que a gente só completa lá com do you, não sei o quê, né? E a gente, né, às vezes não entende. Inclusive, ele fala que a gente aprende natural, a nossa língua materna, né? No top-down. Aí eu falei, vai de cima para baixo? Como assim? Aí ele explicou, eu achei extremamente coerente, igual essa letra A aí. Ele falou que, por exemplo, quando você aprendeu a falar o português Brasil, sua mãe colocou lá, quando você estava lá no berço, ela te deu um livro lá de gramática, né? É, o dicionário Rousseau, né? Rousseau, não sei, eu não me lembro como é o nome do dicionário, não. Você tinha aulas de português? Não, você aprendeu o quê? Você aprendeu escutando sua mãe falar, seu pai, quem tivesse ali, e aí você foi falando, né? Papai, você falava papá, mamãe, mamã, não sei o quê. Depois você foi decorando as palavras. Você não sabia nem como é que escrevia pai, nem como é que escrevia mãe, mas você foi decorando, né? O som. Você foi decorando o som, depois é que você aprendeu, depois que você aprendeu a falar, que você aprendeu a escrever, né? Então, qualquer ensino é importante a gente ter o conhecimento do verbal que está aqui, né? Mas também do não verbal. O não verbal, né? No caso, esse verbal aqui, pode-se dizer, eu até dei uma olhada no livro de vocês, né? É o escrito, tá? Eu poderia trocar isso aqui através de informações verbais, que é escrita, né? E não escrita. Eu poderia trocar isso daqui. Aí faz mais sentido, né? Ou seja, a gente tem símbolos, igual aquela, não tem aquela linguagem do Libras, né? Que o pessoal chama, né? Surdo-mudo. Aí eles fazem assim, por exemplo, você fazia assim, se apontar para a pessoa fazer assim, você está dizendo que a pessoa é bonita, né? Ainda bem que me ensinaram esse, né? Não ensinaram o feio. Aí, ou seja, esse movimento não verbal, né? Não falado, não escrito, eu estou querendo dizer que é bonito e eu estou apontando e falando que é fulano, ciclano ou beltrano, né? Então, o não verbal ele está na linguagem, né? Ele faz parte da nossa linguagem. Não tem o símbolo lá, os kanjis, né? Que o pessoal do chinês lá ó, eu achava que era tudo igual, viu? Tem do chinês, o do japonês é diferente, e tem também do coreano. Do coreano ainda é um pouquinho diferente, é cheio de bolinha assim, uns tracinhos. Então, se a gente entende aquele signo, né, que o pessoal chama de signo, aquele símbolo, a gente entende o contexto. Quando a gente vai na frase, geralmente uma frase tem um verbo, né? E tá aqui, ó, a letra B. Comunicar independe da fala ou da escrita.
Talvez, viu? Quando eu estava olhando isso daqui, eu fiquei inclinado a concordar, mas na minha opinião, esse de cima aqui, né? Informações faladas e não faladas, né? Ou seja, faz mais sentido. O uso de palavras de forma verbal, talvez, né? Tem palavras aí que parece estranho, mas uma frase, uma oração, né? Eu tô puxando tudo, o tic-tac aqui tá puxando tudo lá do português, né? Lá em 1900 e Guaraná de rolha, quando eu ainda estudava português. Eu sei que a oração, ela tem, né? Tem uma informação, tem um verbo, né? Que indica uma ação, tem um sujeito. Esse sujeito pode ser determinado, pode ser indeterminado, né? Ah, de forma verbal, aí igual eu falei, ó, pode ser traduzido aqui como escrito, né? Ou não escrito. E eu acredito que tanto o escrito como o não escrito, a comunicação, ela estabelece, né? E a letra D é o processo que adota palavras de outros idiomas. Pode ser também, mas não é necessariamente, tá? Geralmente o conceito, quando a gente fala de conceito, é algo que representa, vamos dizer assim, a gênese, né, a origem daquele, por exemplo, igual lá na mecânica, né? A segunda lei eu ia falar de Ohm, né? Segunda lei lá de Newton, né? Ela fala sobre a aceleração, que inclusive fala lá que a força de um objeto ou aplicado em um objeto é diretamente proporcional à sua massa. O que que isso quer dizer matematicamente? Quer dizer que quanto maior a massa, maior vai ser a força desse objeto, né, em relação a outro, né? Então, eu acabei de falar o conceito, né, o conceito de aceleração que virou a segunda lei de Newton, né, que força é igual a massa vezes aceleração, né? Traduzido matematicamente, né? E daí eu peguei lá do livro de vocês, ó, esse plot aqui, ó, o livro define comunicação como o processo de transmitir, né? Ou seja, o que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou transmitindo através aqui da fala aqui, né? Dos conhecimentos que eu tenho aqui na parte aqui de comunicação, né? De transmitir e receber mensagens, né? Eu depois que eu adquiri esses conceitos que eu recebi, né, esses conceitos, eu agora estou transmitindo para vocês, né, estou me comunicando, mensagens, ideias, informações, né, não necessariamente, aqui está querendo dizer que não necessariamente uma disciplina, né, igual a gente está estudando, comunicação oral e escrita, né, pode ser uma piada, né, uma informação, uma piada, ou então outra informação. Ah, pessoal, vocês viram aquela questão lá da fraude dos concursos, lá acho que é CNJ, CNI, né? Ou inclusive aquele AFT, viu, pessoal? É Agente Fiscalizador do Trabalho, tá? Agora a gente sabe por que que tem pouca fiscalização, né? Porque os que passam realmente não têm competência para fazer. Olha o que que eu acabei de falar. Eu contei uma fofoca, né? Ou seja, eu falei uma informação para vocês, né? Então, eu fiz o processo de comunicação. Então, esse processo envolve tanto a linguagem verbal, ó, tá vendo aqui, ó, palavras faladas ou escritas, quanto a não verbal, gestos, expressões, né, símbolos, tá? Se eu não me engano, o japonês, acredito que os outros aí, né, chinês e coreano, os ideogramas lá, eu sei mais do japonês, né? Aqueles símbolos, e é bem semelhante o egípcio, que você tem um desenho, aí aquele desenho, em vez dele ser um som, né, que a gente chama de fonema, e a gente juntando as letras forma uma palavra, e várias palavras formam uma frase, um só símbolo, ele representa
uma ideia, né? Você coloca lá um que parece um desenho de um cachorro lá, acho que é o Anubis, né? Aí você está falando da morte, da relação da morte, aí sei que tem todo vamos dizer assim, um texto, né? Que dá contexto a só um único símbolo. Então, você vê, por exemplo, o símbolo, você está andando de carro e vê o símbolo, né, do proibido parar, né? Aquele Ezinho, né? Aí, se eu não me engano, parar é assim e estacionar é assim. Ué, mas não é a mesma coisa? É parar, né? Que é esse daqui. Parar é literalmente você parar o carro, pôr no ponto morto, depois pôr na primeira marcha e sair novamente. Agora, o estacionar, que é o outro aqui, aí você para, né? Desliga o carro, coloca no ponto morto, puxa o freio de estacionamento, né, que o pessoal chama freio de mão, né? Porque tem alguns carros que ele, por exemplo, lá no Azira, né, da Hyundai, ele fica no pé, né? S10 também fica no pé lá, né? Então esse símbolo ele conta toda uma história para você. Aí você já sabe que você não pode pôr o carro ali, você não pode nem parar e nem estacionar, porque aí os abelhinha lá, né? O pessoal já mete a caneta em você. Então, pessoal, realmente a letra A, né? Mas lembre-se, a ideia é que estabelecer contato através de informações verbais e não verbais, né? Que é o conceito de comunicar-se, né? De comunicação. Vamos para o próximo. Qual o conceito de linguagem verbal? Eu já vou pegar Vamos ler primeiro, depois eu pego o conceito e jogo aqui na tela aqui. Linguagem verbal. Aí lembra que no anterior aqui, né? Ele troca verbal por falada, né? Inclusive, eu tinha falado errado, né? Eu tinha falado escrita, né? O verbal escrita e o outro falada, né? Aí aqui, melhorando o conceito, né? O verbal tanto é falada quanto escrita, e o não verbal são gestos, símbolos, né? Que representam. Então, ó, a linguagem verbal é o uso de palavras, né? Quando se fala ou escreve. Aqui tá, parece que tá óbvio, né? A gente acabou de revisar o contexto atrás. Eu estou inclinado a concordar com essa daqui, né? Já que eu tinha no início falado, né? Eu tinha me equivocado, né? Fiz a correção aqui agora. O B é a língua que utilizamos com os nossos familiares e amigos, sem formalidade. E aí, bro, né? Não, tem Globo e você, né? Nada a ver. Independe de fala ou escrita, não precisa de palavras, né? É um sentimento do coração, não, nada, Globo e você, né? Nada a ver. É o uso das palavras com um padrão formal, vós mercê, né? No seu Globo e você, nada a ver. Então tá na cara, né, que é o uso das palavras quando se fala ou escreve. Peguei o conceito novamente aqui, né? A linguagem, mas eu peguei só do verbal, né? É definida como aquela que utiliza palavras, seja na forma falada ou escrita, é igual, né? Eu parafraseei lá o Mairo Vergara, né? Você aprende primeiro a falar, depois que você aprende a escrever. Talvez por isso que a gente tenha dificuldade aí no inglês ou qualquer outro tipo de língua, né? Que a gente já faz o contrário, né? A gente já quer escrever em inglês, mas a gente não entende. Tem um processo que chama Anki, né? Que você utiliza um programa tanto no computador quanto no celular, que aí você, por dia, você pega, sei lá, 20 palavras, e aí você literalmente decora como que escreve e como que se pronuncia, né? Para aí, quanto mais você aumentar o vocabulário, você melhorar, né?
Então, o falado é escrito para transmitir mensagens, as alternativas descrevem outros conceitos relacionados à linguagem, mas não à linguagem verbal em si, né? Especificamente, tá? Então, é óbvio que, nesse caso, no meu é a letra A, viu? No meu deu a sorte de ser a letra A, na aleatoriedade lá do AVA, né? Vamos para o próximo aqui. Quais são os elementos da comunicação? Aí, para ajudar a gente, eu peguei lá no livro de vocês, deixa eu ver onde é que foi. Ainda foi no capítulo 2, foi lá na página 26. Elementos de comunicação. Foi aqui que eu peguei esse recorte aqui, ó. O livro didático de vocês, né, os elementos de comunicação, eles incluem o emissor, né? Está parecendo até telecomunicação, quando eu estudei a minha matéria lá. Realmente, você tem um emissor, aquele que envia a mensagem. Você precisa de alguém que receba, né? Porque você só emitindo uma mensagem e ela não sendo recebida por outro e sendo interpretada ou não, né? Porque vamos supor que você recebe uma mensagem em russo, né? Se alguém aqui não fala russo, então vai parecer um monte de coisa aleatória, né? Você pode até, pelo mais ou menos, por tanto filme que você assistiu, e saber mais ou menos, ó, isso aqui está parecendo ser russo, mas você não vai saber nada. Então depende do emissor, depende de um receptor, tá? É o referente, que é o assunto dessa mensagem, né, que o emissor envia para o receptor, né? A mensagem em si, né, que é a informação enviada. Do mesmo jeito, o protocolo de internet aqui que a gente está, o stream, né, que a gente está fazendo aqui agora, ele tem um cabeçalho lá, tem todo a parte de bits lá que envia, né? Você tem uma sequência lógica ali de 0 e uns, né? E daí você tem tantos bits de cabeçalho para saber que está enviando essa mensagem para todo mundo que apertou no link aqui, né? Tem a mensagem em si, que no caso é o stream, que é a aula aqui, né? Então, independente se é uma máquina humana ou a máquina, né, elétrica, que o computador, né, com programa, com hardware, com software, a ideia aqui de elementos de comunicação é a mesma. Ela só é diferente para cada um, tá? A mensagem, né, o canal, que é o meio de transmissão da mensagem, no caso, é o ar, né? Que eu falo aqui, né? O ar pega aqui no microfone, o circuito interpreta as vibrações, ele tem uma membrana, né? É igual o alto-falante. O alto-falante e o microfone, a construção, a arquitetura deles são praticamente as mesmas. O microfone recebe a onda de choque aqui, né? Ela percebe ele tem uma membrana e essa membrana vibra, ela tem um campo eletromagnético, esse campo eletromagnético vira formas de onda, e daí a parte, o microprocessador ali, geralmente é um sistema microprocessado, né? É um circuito lógico, aí ele entende, envia essa mensagem, e aí ela chega ao contrário, né? Chega em sinal elétrico e depois vira vibração no ar, que aí você escuta no alto-falante lá, dependendo da potência, né? É o código, né? O conjunto de sinais usados, aqui no nosso caso, o código aqui é o português Brasil, já ia falar de Portugal, né? E o feedback é a resposta que vocês recebem, se eu faço uma pergunta aqui ou não, né? Se vocês têm uma dúvida também. Então, assim, é o canal, o código e feedback, não, né? Receptor, emissor e mensagem. Ó, receptor, referente, né? Mensagem, canal, código e feedback. Pelo menos a letra C, ela compreende todos os elementos aqui. Vocês estão vendo que ele até está de uma forma diferente do que está no livro lá. É porque ele já está pensando na comunicação. Eu lembro que eu li, ele já está pensando na comunicação já do ponto de vista do receptor, né? O receptor, ele recebe a mensagem aqui, né? O que é um referente, ou seja, que é um assunto,
e esse assunto é uma informação, né? E aí foi pelo canal UAR aqui, vamos supor que a gente tivesse uma aula presencial, né? A gente está ao vivo, mas não presencial. E tem um código sendo enviado aqui e tem um feedback que vocês estão escutando e vocês estão, enquanto assistem essa aula, estão processando aí, né? Então, referente mensagem canal. Então, a opção que tem, inclusive na maioria dos concursos, pessoal, por exemplo, igual aqui, né? Claramente são questões de múltipla escolha. Então, você tem que perceber. Você sabia que até para passar, ou seja, sei lá, no vestibular, lá no Enem, né? No Enem, em concurso, você tem que ter uma estratégia. Por isso que é importante você não fazer igual a menina lá. Eu sei, a professora, se eu tivesse 500 mil para pagar, eu colocaria, eu faria investimento, né? Eu também faria. Mas eu digo assim, ela não leu o edital. Você tem que ler o edital. Tem gente que vai fazer prova e ele não sabe se o edital se é múltipla escolha, né? Se é verdadeiro ou falso, se são múltiplas. Antigamente o vestibular era um tal de somatório. Aí esse somatório você colocava lá, verdadeiro ou falso, né? E no final você somava os números que estavam em cada alternativa e, se eu não me engano, duas erradas anulavam uma que você acertou. Então, desencorajava você a chutar. Você só respondia o que você tinha certeza que você estava acertando. Eu, sinceramente, nunca gostei desse método, né? E hoje em dia ele nem mais é aplicado. Mas você tem que ter uma estratégia aqui, igual a gente, baseado na informação, na resposta, né? E aí, mesmo que você fosse fazer essa atividade sem você estar olhando no livro, sem você estar analisando, né? Você está vendo que você sabe que é de múltipla escolha, ou você sabe que ele vai perguntar se tem uma errada ou se tem uma correta, e a quantidade, né? Aqui, no caso, a gente foi tirando por eliminação, né? A quantidade de inferências aqui, que são os elementos da comunicação, né? Então, tá na cara aqui que, nesse caso aqui, no meu aqui, é a letra C, tá? Vamos para o próximo aqui. O que significa coerência textual? Eu vou até pegar aqui o conceito que eu peguei lá do livro, né? Vamos ler o conceito primeiro e depois vamos pensar aqui, né? O livro explica que a coerência textual é a relação lógica entre as ideias de um texto, permitindo que a compre... permitindo a compre... Ó, eu não... eu comi a vírgula, foi mal. De um texto, permitindo a compreensão da mensagem. Então é uma lógica entre as ideias daquele texto, né? Igual o dissertativo, né? A gente tem um tema e a gente pode, por exemplo, são 45 linhas, se não me falha a memória, ainda é assim. Você pega duas ideias, né, daquele tema, e em cada parágrafo você desenvolve, né? Então tem uma lógica entre as ideias do texto, permitindo a compreensão da mensagem. É a organização das ideias de forma que elas façam sentido e que não entrem em contradição, tá? Então, vamos ver aqui a forma lógica como as ideias se relacionam. Tá vendo que foi bem sucinto, mas eu estou inclinado a concordar com essa. Vamos ver o próximo aqui, ó. São conectivos que utilizamos para dar sentido ao texto. O conectivo ele ajuda na lógica, né? Mas não é necessariamente o conectivo, um verbo de ligação ali, por exemplo, né? Relação harmoniosa entre as ideias apresentadas de um texto. Beleza. Mas aqui ele está falando que a coerência é relação lógica, né? E aqui ele falou relação harmoniosa, né? Quando a gente pensa em harmonioso, algo pode ser harmonioso, mas pode estar errado, né? Não pode. Pode ser que tenha uma harmonia ali no texto, igual você lá em literatura. Eu lembro quando a gente estudava literatura,
E aí tinha que ter acho que era tinha que ter dois quartetos e dois tercetos lá, que era você fazia era harmonioso, mas não tinha uma lógica, porque era poesia, né? É a segunda abordagem do texto. Ficou muito vago isso daqui, né? Então eu estou inclinado a concordar com a letra A. E aí, inclusive, é a letra A mesmo. Inclusive, ó, um exemplo, né, de relação harmoniosa entre as ideias aqui, né? Eu peguei lá no texto, foi, se eu não me engano, foi no capítulo. Foi ainda no. Foi no capítulo 3 lá no 3.1.1 e 3.1.2, que fala de visão global de um texto e fala de ideias primárias e ideias secundárias. Aí depois fala de coerência textual e coesão textual. Tá? Então, aqui lá no livro, né, ó, o exercício físico regular tem uma ideia aqui nesse texto. O exercício físico regular é fundamental para a saúde e o bem-estar. Ele fortalece o sistema cardiovascular, melhora a disposição e o humor e auxilia no controle de peso, né? Além disso, a prática regular de exercício reduz o risco de doenças crônicas como diabetes e hipertensão e contribui para a manutenção da saúde mental. Portanto, ó, já está. Isso aqui foi de forma discursiva, não, desculpa. É dissertativa, né? Portanto, incorporar o exercício físico na rotina diária é uma escolha sábia para quem busca uma vida mais saudável e equilibrada. Então, aqui, ó, a análise da coerência aqui, ó, a ideia primária, que é a importância do exercício físico para a saúde, né? As ideias secundárias que poderiam até ser desenvolvidas em outros parágrafos aqui, ó. Fortalecimento do sistema cardiovascular, melhora da disposição e do humor, auxílio no controle de peso, né? Redução do risco de doenças crônicas, né? Doenças que vão aparecendo aí com a idade, né? E elas tendem só a piorarem, né? Até, infelizmente, a gente ir lá jogar no Vasco, né? Se é que vocês me entendem. Aí, jogar no. Quem torce aqui pro Vasco aqui? Levanta a mão aqui. Ninguém, só eu, né? Então, pessoal, só eu que tô vascaíndo aqui, né? Ei, meu Deus do céu. Então, ó, relação lógica, ó, aí as ideias secundárias se conectam com a ideia primária aqui, ó, né? Detalhando, né? Não o Vasco, viu? O Vasco não não está se conectando com nada aqui, não, né? Só comigo, né? Detalhando os benefícios do exercício físico e explicando como que ele contribui para a saúde. Então, a ideia primária e as ideias secundárias, elas têm uma conexão lógica, tá? Então, a conclusão coerente, né? A frase final reforça a ideia primária e encerra o parágrafo de forma lógica e persuasiva. Então, isso, inclusive, é a característica de um texto dissertativo, que, inclusive, é a base, né? A base das. Quando você faz a faculdade, aí você faz a sua tese e a sua dissertação, né? Você defende uma ideia aí, né? Uma ideia que ela é uma ideia primária, depois você tem as secundárias, e que são os capítulos aí da tese, né? Aí tá a tese de graduação, a tese de pós, de mestrado, de doutorado e por aí vai, né? E o objetivo dessa tese e as hipóteses é você provar, né, ou não. Que se tudo der certo, você vai provar, né? Você vai receber o título lá. Vamos para o próximo aqui. Que significa coesão textual. Eu peguei lá do livro de vocês, ainda lá no capítulo 3 na coesão, né? Aí já é um pouquinho diferente aí da coerência, né? A coesão textual é a utilização adequada de elementos que conectam as partes de um texto com palavras, frases e parágrafos, né? É igual eu falei, todo aquele texto ali ele poderia ter sido expandido, né? Que aí a ideia principal seria o tema,
e as ideias secundárias poderiam ser parágrafos. E aí, no final, ele colocaria lá, contudo, né, em virtude dos fatos mencionados, segundo o livro lá de redação, diz que isso é um chavão, né? Mas é melhor você escrever um chavão do que fazer a coisa errada, né? Então, esse contudo, em virtude dos fatos mencionados, embora, ele está ligando todas as ideias, tanto a primária quanto a secundária, e fazendo um fechamento. É o que está falando aqui, né? Esses elementos chamados conectivos, agora sim, né? São os conectivos, são responsáveis por estabelecer a ligação entre as ideias, garantindo que o texto tenha uma fluidez e um sentido. Então, ó, aqui a gente já vê que tem uma alternativa que fala de conectivos. Aí, de novo, a relação harmoniosa entre as ideias apresentadas de um texto não é. É a segunda abordagem do texto também não é. São conectivos que utilizamos para dar sentido, igual o que eu falei, contudo, embora, né? A forma lógica como as ideias se relacionam. A gente viu que é coerência lá, né? Então, realmente, a coesão é a letra C, né? São conectivos que utilizamos para dar sentido ao texto. E eu peguei lá da apostila de vocês, de novo, lá do capítulo 3, esse trecho aqui, ó. É interessante saber que duas linguagens podem aparecer juntas na transmissão de uma mesma mensagem, como é o caso das tirinhas, cartazes, charges e anúncios. Análise da coesão aqui desse texto aqui, né? O conectivo, ó, como é o caso de, né? Igual tá aqui, ó, de uma mesma mensagem, né? As duas linguagens podem aparecer na transmissão de uma mesma mensagem, como é o caso de é o conectivo, ó, estabelece uma relação de exemplo, né, de exemplificação entre a afirmação inicial, que as duas linguagens podem estar unidas, né, e os exemplos citados, que no caso é a tirinha, o cartaz, charge e os anúncios. A referência ao uso de pronomes demonstrativos como nesse tipo de linguagem, ó, referindo à linguagem não verbal, e de advérbios como aqui, né, indicando lugar, né, ajuda a conectar as ideias ao longo do texto. Sequência lógica, né? A apresentação das ideias segue uma sequência lógica, onde a definição e a exemplificação se complementam para facilitar a compreensão do leitor. Beleza. Ó, nós estamos quase acabando aqui. Vamos para o próximo. Peguei já lá no capítulo 4, ó. Entre as partes estão divididas em. Ou, entre as partes não, né? Em quais partes estão divididas o parágrafo, né? Lá no livro de vocês, lá no capítulo 4, que trata desse assunto, né? Explica que a estrutura interna de um parágrafo envolve conceitos de período, oração e frase. Para relembrar, a apostila traz os seguintes conceitos. O período, né, são as orações compostas por mais de um verbo, né, ou seja, mais de uma ação. E a oração em si, né, é o enunciado que tem um sentido e é composto por um verbo. E a frase em si, né, que é o, vamos dizer assim, é o pacote aí completo, é enunciado de sentido completo, podendo ser formado por uma ou várias palavras, né? Então, obviamente, né, os tópicos aqui, período, oração e frase, ele tá o quê, ó, na letra D aqui, ó. Aí aqui tá período, frase, verbo, verbo e período, frase e verbo, né? Então é período, oração e a frase que é a união aqui, ó, do período com a oração, tá? Realmente, letra D. Bora pro próximo. Quais os tipos de parágrafo que apresenta diálogos, né? Ou seja, falas, né? E relatos de fatos, né? Nós temos aqui o narrativo, dissertativo, descritivo e argumentativo. Vamos pegar a definição aqui, ó, de acordo com o livro de vocês, ainda lá no, se eu não me engano, deixa eu ver qual capítulo aqui. Ahn, é um pouco. Aí tem a narração, tem o capítulo 6,
Na verdade, os últimos capítulos, ó, o 6, que é a narração, o 7, dissertação, o 8, relatório técnico, aí já engloba aquela primeira atividade que a gente analisou semana passada, né? Então, o narrativo é aquele que apresenta diálogos e relatam fatos ou acontecimentos. Então, quando você faz uma narração, você narra fatos, né? O próprio nome já diz aí, você relata um fato e também você mostra diálogos e o que acontece no teatro, na TV, né? Que os atores eles fazem, eles decoram ali a cena, né? E aí fazem os diálogos, né? Então é o narrativo, né? Então, ó, um exemplo que eu peguei lá no livro. Ó, uma mulher estava no restaurante e solicitou a sopa ao garçom que lhe atendeu, afastando-se em seguida. A mulher então o chamou novamente, ou seja, ó, fez um relato aqui, né? E agora, aqui tá como ponto, viu? Mas geralmente é aquele travessão, né? Aqui é porque na hora de eu copiar e colar do livro, aí ele saiu como o marcador saiu como ponto, mas geralmente é uma travessão que você coloca aqui. Então, em que posso ajudá-la, senhora? Perguntou o garçom. Ele ainda coloca a referência para dizer que aquele diálogo é do garçom. Tem livros aí de literatura que ele fala que geralmente é quando é uma peça, né, um teatro, aí ele já coloca aqui em cima, ele não faz essa referência aqui não. Ele coloca aqui em cima, né, sei lá, o garçom fulano de tal, né, a senhora, Odete Roitman, né, antes que matem ela, né, vamos colocar ela aqui nesse diálogo aqui. Aí a Odete Roitman falou: o senhor poderia tomar a sopa, por favor? Né? Antes que a Leila. Ih, dei spoiler aí, né? Mas ouvi dizer que né, nessa não é a Leila que vai ser morta, que vai matar a Odete, não. Então, o diálogo, ele é apresentado, né, de várias formas aqui. Aí, nesse caso, aqui tá igual livros, né? Os livros literários aqui. Aí sempre coloca, perguntou o garçom. Aí geralmente o contraponto já seria a pessoa que está falando com ele ali, né? Vamos para o próximo. Estamos quase terminando aqui. Qual o conceito de descrição? Já peguei lá do livro e tá lá no capítulo. Tá junto com narração. É isso mesmo. Qual o conceito de descrição? A definição, ó, é o ato de relatar, né? E está muito parecido com narração, só que não tem diálogos aí. Relatar as características de um objeto, pessoa ou situação utilizando palavras para criar uma imagem na mente do leitor ou ouvinte. Tem um livro que eu detestava ler quando ele caía para o vestibular, chama O Cortiço. O Cortiço, ele é um exemplo assim clássico de livro descritivo. Tudo ele falava tanto diretamente, ó, amanheceu lá no Cortiço, não sei o quê, como ele também falava figurativamente, né? O sol amanheceu, é, como é que fala? Preguiçoso, né? Não quer dizer que o sol está preguiçoso, mas as pessoas que estão amanhecendo lá no cortiço estão preguiçosas, e aí é para ele gerar uma imagem na sua cabeça, né? Às vezes quem está lendo, ela imagina o sol preguiçoso levantando, né? Então ele tenta criar, né? Criar ilustrar, né? Desenhar para você um sentido ali naquela descrição, né? Então, a presença de um narrador e personagem, a gente viu que a narração é a arte de ilustrar um objeto, pessoa ou ambiente, que é no caso o exemplo que eu falei do cortiço, né? Tem até esse exemplo aqui, ó. Sala de estar era ampla e iluminada pela luz suave que entrava pela janela. Foi direto. Ele poderia dizer que era ampla, iluminada pela luz suave da fulana de tal que estava lá, né? Para dizer que a pessoa é muito calma, né? Uma iluminação, né? Pode ser também nesse sentido. Apresentador desenvolve e defende. Apresentar, desenvolver e defender uma ideia.
A gente viu que é dissertação, tá? Os verbos de ação fazem parte da sua estrutura também, mas não é a ideia central, né? Que é a descrição, né? Então, realmente, é a letra B. A arte de ilustrar um objeto, pessoa ou ambiente. Vamos para o penúltimo aqui, ó, que significa descrição, né? Subjetiva. Eu peguei até lá do livro de vocês. A subjetiva, lá no capítulo 5, ó, explica que a descrição pode ser influenciada do ponto de vista do observador, ou seja, ela está enraizada de ideias ou preconceitos ou preceitos, né, que ele tem, né? Quando a gente fala de preconceito, a gente já pensa no lado negativo, né? Mas, na verdade, o preconceito é um conceito que você já tem antes de conhecer ou uma pessoa ou uma ideia. Ah, não, o socialismo não presta, né? Não quer dizer que o socialismo, na maioria, né, dos países, ele não funcionou, não quer dizer que é um conceito que não presta. Na verdade, as ideias, elas são, elas apresentam uma estratégia, né? E, na verdade, quem ideias são as pessoas que a utilizam, né? Que pode utilizar ela para o bem, que pode utilizar ela para o mal, tá? Então, essa subjetiva, né? Ó, que a descrição pode ser influenciada, né, do ponto de vista do observador. E subjetivo ocorre quando o autor utiliza a emoção para descrever algo, igual tá aqui, ó. Trazia em seu rosto marcas de quem já deixou marca na história, né? É uma maneira gourmet de dizer que a pessoa é velha, né? Mas é que ela é experiente, né? Pode ser assim, né? E as quais harmoniosamente faziam lhe inspirar profunda confiança, né? Então é um texto estático? Com certeza não. Utiliza verbos de ação? Pode ser, tá? Estou dizendo que não utiliza. Acontece quando usamos emoção para descrever um objeto, ó, está na própria definição aqui. Acontece quando descrevemos um objeto, pessoa, ambiente, a gente viu isso no anterior, né? Então, é a letra C. Agora, o último, para a gente fechar com chave de ouro aqui a aula, né? Ela passou 10 minutinhos, tá, pessoal? Mas fiquem tranquilos aí, tá? A gente já está finalizando. Se alguém já, ô professor, preciso sair e tal, tranquilo, a aula está sendo gravada. Qual o conceito do texto dissertativo? Que é a maioria dos textos que a gente escreve, diga-se de passagem, viu? O texto dissertativo, segundo o livro, ó, como aquele que se caracteriza pela defesa de uma ideia ou questionamento acerca de um determinado assunto. O dissertativo, você pode tanto defender aquela ideia, quanto negar, né, atacar essa ideia. Ou seja, um texto onde o autor expõe um ponto de vista, né, sobre algo, utilizando argumentos para sustentá-los, né? Então você tem o tema, depois você tem os outros parágrafos, né? Que aí você vai buscar consolidar aquele tema, algumas ideias, usando lá os conectivos, e no final você faz uma conclusão, né? Falando que aquilo, né, ajuda, sei lá, na sociedade, dependendo do tema, né? Ou então falando que não tem nada a ver, ou seja, ou você pode estar defendendo, ou você pode estar, né, descredibilizando, né, atacando aquela ideia ali, né? Igual isso daqui, ó, o mundo e as pessoas estão sempre. Peguei lá na página 79 aqui do capítulo 7. Ó. O mundo e as pessoas estão sempre esperando de nós uma posição frente a diversos temas. Isso a gente vê acontecendo demais, né? Igual a gente vê lá o cara lá do YouTube, por exemplo, o Renato Cariani, que fala lá só de maromba, whey protein e tal. E aí agora todo mundo quer que o Cariani fale de qualquer coisa. O Cariani, ele tem conhecimento, se eu não me engano, ele é formado em química, né? E no meio maromba, mas quer saber, né, o que que ele acha da fome no mundo, né? Pode ser que até que ele tenha uma ideia coerente, né? Mas assim, a dissertação aí, geralmente quando a gente domina ela num determinado ramo, né? A gente e tem hora para falar isso. Você vai escrever, você vai defender ideias no Twitter, por exemplo, ou defender ideias
dependendo onde, né, redes sociais aí em que o povo só reclama, né? Então, assim, a dissertação basicamente é o que é a cerne do que a gente utiliza no nosso mundo moderno, né? Que a gente defende ideias ou a gente refuta essas ideias, né? Inclusive as peças, né, que eu citei anteriormente, a própria dissertação, né, o trabalho final de curso, o artigo científico, né? Então ele está todo estruturado no texto dissertativo, tá? Então, conforme que a gente fechar aqui, ó, o texto possui elementos de narrador e personagem. Não, a gente viu que é narrativo. Utiliza verbos de ligação. Pode ser, viu? Mas não necessariamente. Caracterizado pela defesa de uma ideia, né? Com certeza deve ser essa aqui, ó. Vamos ver o próximo. Descreve objetos, ambientes e pessoas. Pode ser o descritivo, né? O descritivo subjetivo, né? Então, com certeza aqui é a letra C. Essa mesmo. Então é isso, pessoal. Aí, próxima aula, né, que vai ser dia 15, tá? A última aula dessa UC de comunicação oral escrita. A gente tira dúvidas, se alguém tiver ainda alguma dúvida aí, fala sobre os dois fóruns aí, discorre sobre os dois fóruns, né? Aí, se vocês quiserem, até eu posso analisar o texto da recuperação, não, né? Como se diz, eu tô apostando que nenhum de vocês vai fazer a recuperação, mas a gente pode analisar ali também, tá? Essa parte aqui de português, né, de ideias aqui de texto, ela é bastante interessante. E aí na próxima aula a gente pode fazer isso, beleza? Desculpa ter demorado aí 14 minutos, a outra turma deve estar querendo me estrangular aqui. Mas a gente se vê no próximo, né? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. A gente se vê na próximo encontro, tá bom? Podem ir enviando as tarefas que eu vou corrigindo aí. Fiquem com Deus, tá, galera? Vou parar aqui a gravação, tá? Até amanhã vai estar disponível para vocês.